funções inorgânicas. Então, como vocês falaram logo no início dos nossos encontros sobre funções orgânicas, com a professora Raquel, acredito, a gente vai voltar lá para a Química do primeiro ano e fazer uma revisão geral sobre as funções inorgânicas. Ó, deixei aqui uma memoriazinha para eu não esquecer de comentar nada com vocês. Ó, um resuminho que eu fiz para não esquecer dos tópicos que eu quero comentar. Embora estejam muitos tópicos aqui, às vezes eu posso me perder de algum. Mas vamos. Funções orgânicas. Existem 4, em princípio. Eram 5, mas uma delas, que se chamava hidretos, foram considerados compostos caros, raros e extremamente tóxicos, de difícil acesso, então perderam a importância para uma prova como o Enem. Elas caíam em vestibulares comuns. Então, caso algum de vocês vá prestar vestibular para a URGS, ainda existe uma 5ª função inorgânica chamada hidreto, só para vocês não dizerem que eu não falei sobre isso. Vários teoristas falam sobre as funções inorgânicas, no entanto, a que é escolhida na abordagem do Enem são os compostos inorgânicos da teoria de Arrhenius, certo? Arrhenius, então, é um dos teoristas, que é um físico, e que vai, em seus experimentos com relação à solubilidade de compostos, descobrir, ou melhor, encontrar nos seus achados de pesquisa diferentes características para substâncias de natureza inorgânica. Se formos lembrar, a natureza orgânica de um composto é atribuída à presença do carbono com ligações entre ele mesmo, né, ligações sigmas, pi, que vocês aprenderam com o professor Tales, e que tem a presença de outros elementos, como por exemplo o oxigênio, ou o nitrogênio, o fósforo, enfim, os elementos da família 17, os halogênios, mas sempre em compostos de natureza não metálica, sempre não metais, sempre elementos com eletronegatividade alta e sempre com ligações covalentes. Mas o que interessa, basicamente, é que as ligações se estabeleçam entre carbonos. Nos compostos inorgânicos, nós também temos o carbono presente. Em geral, nos sais e nos ácidos ele aparece bastante. No entanto, a gente não tem essa característica de ligação entre carbonos. O carbono vai aparecer ligado a outros elementos, por exemplo, o oxigênio ou algum dos metais, e não temos mais necessariamente a existência de ligações covalentes na estrutura, certo? Vamos ter um outro tipo de ligação que vocês lembram na semana passada nós falamos, são as ligações iônicas. Beleza. Então ali, ó, na esquerda do teu vídeo, a gente tem a primeira das funções inorgânicas, que são os ácidos. Bom, segundo Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, se ioniza ou sofre uma ionização. Bom, essa palavra íon tem a ver com o que nós estudamos na semana passada, que é a formação de cargas, né? Carga positiva é chamada de hidrônio, que é o íon de hidrogênio, que vai ser H+, ou representado pelo H3O+, e também por um ânion, que dependendo se esse ânion tiver ou não oxigênio na estrutura, vai ser considerado um hidreto ou, um ácido do tipo hidrácido, falei hidreto lá atrás, me confundi, do tipo hidrácido ou do tipo oxiácido. Então percebam a diferença aqui, são que tem 2 fatores que importam. Ácido é toda e qualquer substância que o primeiro elemento químico que aparece quando a gente está lendo a fórmula da esquerda para a direita é o átomo de hidrogênio. Começou pelo átomo de hidrogênio e estamos falando de um ácido de Arrhenius. Termina por um elemento diferente de oxigênio, então ele é um hidrácido, termina por um oxigênio, ele é um oxiácido. Então a primeira das classificações é exatamente isso, se existe ou não presença de oxigênio na estrutura. Então a gente vai dizer que se existe, ele é um oxiácido, e se não existe, ele é um hidrácido. Vocês podem me acompanhar por aqui, eu coloquei, tem alguns exemplos, ó. Esse primeiro aqui, ó, HCl, começou por hidrogênio, bem lá em cima, ó. O cursor está indicando. Perdi o cursor, está aqui ele indicando. Hidrogênio, começou por hidrogênio, é um ácido.
depois, na sequência, cloro, sem mais nada. Então, ele é um ácido do tipo hidrácido. Imediatamente abaixo, tá? Sempre perco o cursor. Aqui, ó. Iniciou por hidrogênio. É um ácido de arrênios. Segundo elemento é o enxofre. Perdi o cursor de novo. Tá aqui. Segundo elemento é o enxofre. Segundo elemento da tabela periódica na coluna 16. Terceiro elemento é o oxigênio. H2SO4, se vocês lembram, é o ácido sulfúrico. Beleza. Esse aqui começa por hidrogênio, termina por oxigênio, é um oxiácido, certo? Primeira classificação referente aos ácidos é essa. Então, retomando, é uma substância que em meio aquoso, na presença de água, sofre uma ionização. Ionizar significa que ele vai separar em uma parte positiva, que é um cátion, e esse cátion sempre vai ser o oxigênio, representado por H+, ou por H3O+, porque a gente vai dizer que é uma água mais aquele hidrogênio, então em vez de H2O, é H3O, e mais por conta dessa carguinha, mas é só uma representação, tá, pessoal? Não precisa sofrer por ela. Se tiver oxigênio na estrutura molecular, ele vai ser considerado um hidrácido, se não tiver oxigênio na estrutura molecular, e se tiver oxigênio na estrutura molecular, considerado um oxiácido, sem hidrogênio, sem oxigênio, hidrácido, com oxigênio, oxiácido. Tranquilos? Beleza. Depois, a gente vai falar com relação ao número de hidrogênios que existe na estrutura molecular. Então, assim, ó, número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, o número de hidrogênios que se separam da molécula quando ela é colocada em água. De acordo com o número de hidrogênios, uma molécula de ácido pode ser considerada um monoácido, um diácido, um triácido ou um tetrácido. O que isso quer dizer? Que ela pode ter um hidrogênio, 2, 3 ou 4, sendo liberados, sendo ionizados quando o ácido é colocado em água. Beleza? Só que a primeira pegadinha da tarde é que nem tudo o que existe de hidrogênio na estrutura é ionizável. Existem duas exceções. Os ácidos que são oxiácidos de hidrogênio, oxigênio e fósforo, fósforo, segundo elemento da família 15, e os oxiácidos que se produzem a partir do boro, hidrogênio, oxigênio e boro, primeiro elemento da coluna 13. Buenas. Então aqui, ó, repara. Me perdi do cursor de novo, uma hora eu vou ter que achar ele para sempre. Ah, tá aqui, ó. Aqui na observação. H3PO4. H3PO4 é um ácido forte, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Já o H3PO3, que é um ácido fraco, tem 2 hidrogênios ionizáveis. E o H3PO2, que é um ácido também fraco, tem apenas um hidrogênio ionizável. Então, embora os três tenham 3 hidrogênios na fórmula molecular, só o primeiro é um triácido. Os outros vão ser considerados monoácidos e diácidos, de acordo com a saída de hidrogênios da estrutura. Como é que vocês vão lembrar disso? Bom, o Enem é uma prova que não privilegia a decoreba, né? Então, em geral, quando a gente fala, quando isso for aparecer, vai ser feita uma introdução no texto que sugira. Então, como vocês já ouviram falar sobre isso uma vez que estejam lendo na estrutura da prova, vão remeter o pensamento para cá, porque vocês já sabem disso, certo? O que mais que temos que falar sobre eles? Em relação à volatilidade, bom, ácidos são considerados fixos ou voláteis, se eles evaporam na temperatura ambiente ou não. Alguns ácidos que são considerados voláteis são ácidos que têm uma força eletronegativa muito grande. Como é que a gente fala de força eletronegativa? São elementos que estão nos extremos da tabela. O hidrogênio, num extremo, e os elementos que estão lá na outra extremidade, na coluna 17. Flúor, cloro, bromo, iodo. Em geral, aqueles elementos que estão lá na coluna 17 vão ser ácidos considerados voláteis, certo?
Isso significa que a temperatura de ebulição deles é menor, o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles é menor do que 100 graus, principalmente o ponto de ebulição. Já os outros, que são considerados fixos, vão ser ácidos que têm o ponto de ebulição ou em 100 graus ou em temperaturas mais elevadas. Eles oferecem menos risco na inalação, no tratamento com eles, embora isso não queira dizer que eles vão ser menos perigosos para o manuseio, certo? Com relação à força, existem duas formas de medir a força de um ácido, já que eu estou falando de perigos do manuseio. Uma delas é o grau de ionização, certo? Significa dizer que quando ele coloca em presença de água, ele vai se separar a parte positiva da parte negativa, ou o hidrogênio do restante da molécula, mais rápido ou menos rápido. Esse é o grau de ionização. E esse grau de ionização vai classificar eles em fortes, moderados ou fracos. Ou também, esse grau de ionização pode ser medido pela diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios da estrutura. Então, por exemplo, pega um exemplo ali comigo, ali embaixo, ó. 4, que é o número de oxigênios, menos 3. A gente tem lá, ó, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios são 1. 1 é considerado um ácido moderado. Depois, no embaixo, 3 menos 3, 0. 0 é considerado um ácido fraco. No de baixo, 2, número de oxigênios, menos 3, que é o número de hidrogênios, menos 1. Menos 1 é considerado um ácido muito fraco. Então, menos 1, muito fraco, 0, fraco, 1, moderado, 2 ou 3, quando essa diferença for desses valores, ele vai ser considerado forte e muito forte. Por exemplo, lá em cima, ó, lá no H2SO4, tá vendo aqui nos nossos exemplos? A gente tem lá o HClO4, 4 menos 1, 3, um ácido muito forte. Embaixo, H2SO4, 4 menos 2, 2 é um ácido forte. Então, é uma forma um pouquinho mais rápida, já que nós estamos falando de uma prova que demora horas para ser feita, e a gente vai precisar saber manusear, por exemplo, com relação à força de um ácido, em vez de ficar considerando o grau de ionização, o quanto ele se ioniza e calculando para saber se é mais ou menos do que 50%, se é mais ou menos do que 25%, a gente pode dar uma olhadinha para a fórmula e lembrar que se a gente fizer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, ele nos diz a força do ácido. Se não tiver oxigênio na molécula, como é que eu sei? Bom, lá na coluna 17, nos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, são os fortes e todos os outros vão vir vindo lá, moderado, fraco, muito fraco, em direção à coluna 13, a gente vai dizer sobre esses elementos, certo? Então, se tem oxigênio, fica facinho lá, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios me conta sobre esses compostos. Depois, a gente vai falar sobre a nomenclatura. Assim como na química orgânica, na química inorgânica, importa o nome desses caras. Bom, mesma coisa, tá? Tá entrando mensagem aqui do outro grupo. Por isso que eu fico me esticando para tirar. O professor Marcos, da física, tá mandando mensagem para uma reunião que eu estou perdendo. Na verdade não, é hoje às 6 horas, não dá tempo de assistir. Falávamos de nomenclatura. A nomenclatura dos compostos inorgânicos também depende da presença ou não do oxigênio na estrutura do ácido. Então, os ácidos vão sempre começar por essa palavra, ácido, o nome do elemento diferente de oxigênio que acompanha ele, mais as terminações. Bom, então assim, ó, o mais clássico, lá em cima, ó, onde diz fortes, acompanha comigo, a gente tem hidrogênio e cloro, sem oxigênio. Sempre que isso acontecer, vai ser a palavrinha ácido, o nome do elemento, seguido de uma terminação que é sempre hídrico. Tá aqui, ó, hídrico. Então, esse aqui vai ser o ácido clorídrico. Depois, do lado do hidrogênio, eu tenho um bromo. Então, ele vai ser o ácido bromídrico. Depois, um iodo, ácido iodídrico.
Depois lá embaixo, ó, HF, tem ácido fluorídrico. Sempre assim, bem facinho de lembrar. Se a gente tem oxigênio na estrutura da molécula, precisa saber qual é a diferença de cargas que existem. E vocês devem lembrar, porque foi nessa época que vocês aprenderam a calcular o NOx da molécula. Lembram que a gente fazia um joguinho da velha embaixo e calculava carga do oxigênio, carga de hidrogênio e a diferença entre eles? Bom, o NOx central variava de 1 até 7, e se ele fosse 1 e 2, a terminação seria hiposo, 3 e 4, oso, 5 e 6, ico, e 7, perico. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem menos 2 vezes 4, ou menos 8, que é o NOx do oxigênio, menos mais 1, que é o NOx do hidrogênio, seria menos 7. O HClO4 é o ácido perclórico. Uma das coisas comuns na prova do Enem, ou incomuns na prova do Enem, é que seja solicitado o cálculo da nomenclatura, porque, de novo, isso é considerado simples memorização. Então, em geral, o nome da substância é fornecido e é solicitado a vocês que falem sobre o nome comum da substância, como ela é encontrada no comércio, ou como ela é encontrada na natureza, e não como ela é encontrada como a nomenclatura clássica da química. Então, não é que estudar isto seja uma perda de tempo. Sempre é bom prevenir, principalmente se vocês estão fazendo prova para um curso muito concorrido. No entanto, quando nós estamos falando de compostos como, por exemplo, os inorgânicos, é mais interessante saber que o HClO4 é um ácido perclórico que vai ser utilizado para reagir com base e formar o hipoclorito de sódio, que é a clorofina, ou, por exemplo, que o H2SO4 é ácido sulfúrico, também conhecido como ácido de bateria, que o HCl é o ácido clorídrico encontrado, por exemplo, no estômago ou em alguns processos industriais, e assim sucessivamente. Então, me interessa muito mais a funcionalidade, porque, em geral, os nomes são fornecidos na prova e associados com as fórmulas, e as perguntas são de outra natureza, certo? Bom, concluímos aqui o nosso resuminho sobre ácidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deem uma chamadinha no chat, senão eu vou passar para o próximo tópico, que são as bases. Bases de arrênios são compostos que, assim como os ácidos, são fáceis de identificar visualmente, porque a gente vai olhar para a estrutura molecular e ela vai ser uma molécula que sempre vai terminar por uma hidroxila, ou seja, por uma estrutura que é um OH, de carga negativa, então considerado um ânion. Buenas. Então, assim, diferente dos ácidos, a gente vai dizer que base é toda e qualquer substância que, quando colocada em água, se dissocia. Se dissocia, diferente de se ioniza, quer dizer que ela se dissolve, que ela se separa em partes que não contêm cargas. Ou, em geral, por serem moléculas de ligação iônica predominantemente, elas se separam em cargas e os cátions, como doadores de elétrons, vão só... não existe uma ligação a ser quebrada, como nas ligações covalentes. Existem ligações a serem separadas, e essa separação simples se chama dissociação, certo? Uma quebra de ligação. A quebra havia sido feita no momento do compartilhamento ou perda e ganho de elétrons lá na ligação química que deu origem à molécula. Quebrou a molécula, não é uma ionização, é uma dissociação. Beleza. As bases, assim como os ácidos, têm uma classificação. E a gente vai classificar ela com relação ao número de hidroxilas dissociáveis em monobase, dibase, tribase e tetrabase. A diferença entre os ácidos e as bases é que nas bases não tem pegadinha. O número que tiver na fórmula corresponde ao número que se dissocia. Ou seja, se tiver uma hidroxila, é uma monobase. Se houverem duas, uma dibase. Se houverem três, uma tribase e assim sucessivamente, certo? O número significa, aponta a direção
do número de dissociações que vai acontecer quando aquele composto é colocado em água. Muito bem. Uma outra classificação tem a ver com a solubilidade e, por conseguinte, vamos falar de força. Solubilidade. Todas as bases são solúveis em água desde que elas pertençam a um o cátion, né, o metal que está ligado à hidroxila, pertença à família dos metais alcalinos ou à família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, ela tem que estar na primeira linha, primeira coluna da tabela periódica, onde eu tenho lítio, potássio, sódio, lembram? Ou estar na segunda coluna da tabela periódica, onde eu tenho cálcio, magnésio, tranquilo? É por aí. Então, se pertence à primeira ou à segunda coluna, vai formar uma base solúvel. As demais vão ser ou parcialmente ou completamente insolúveis em água. E isso vai determinar também a força de uma base. Bases solúveis são fortes. Bases insolúveis são consideradas fracas ou moderadas, certo? Quanto maior é a força de uma base, maior é o estrago que ela causa. Geralmente a gente pensa assim, ácidos são corrosivos, ácidos são perigosos, e não faz a mesma associação com as bases, mas o grau de causticidade, a capacidade dela de ser corrosiva, é tão grande na base quanto é no ácido, se não for maior ainda. A gente tem que tomar muito cuidado com essas substâncias. E, ao mesmo tempo, a força e a solubilidade estão relacionadas, certo? Quanto mais insolúvel for a base, menos ela nos prejudica, ou prejudica o organismo, ou ataca qualquer substância que nós estejamos trabalhando. Bom. Ai, desculpem. Daí, ali tem alguns indicadores que são citados de ácidos e bases, como, por exemplo, a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador muito interessante, porque quando em presença de água ela não apresenta cor, mas basta um mínimo contato com uma substância básica ou alcalina, que é a mesma coisa, são palavras sinônimas, ela se torna vermelho ou um rosa bastante vivo. E o papel de tornassol, que em presença do meio básico adquire a coloração azul. Em relação à nomenclatura, ela é muito mais simples do que os ácidos, porque sempre temos a presença do cátion, que vai ser um metal qualquer da tabela, e a presença do ânion, que vai ser o OH. Então, a gente vai dizer sempre hidróxido, que é como chamaremos o OH, D e o nome daquilo que acompanha. Então, por exemplo, se está me acompanhando o sódio, ele é hidróxido de sódio, ou hidróxido de lítio, ou hidróxido de cálcio, depende do metal que vem acompanhando. Metais que não têm NOx fixo, precisa diferenciar. Então, podemos dizer, por exemplo, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, e isso também é fácil de perceber pelo número de hidroxilas que é necessário. Se a hidroxila é sempre -1, a quantidade de hidroxilas presentes vai me dizer qual é a carga do elemento que está acompanhando. Por exemplo, NaOH. Se tem só uma hidroxila, a carga do Na é +1. CaOH2. Se eu tenho duas hidroxilas, a carga do cátion é +2. Então, isso vai me ajudar a falar sobre esses compostos. Alguma dúvida em relação às bases? Elas são relativamente mais simples que os ácidos, quando a gente aprende elas no colégio pela primeira vez, mas agora estamos relembrando. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem aqui no chat que eu estou vendo vocês. Depois, são os óxidos. Fácil de caracterizar também, assim como nas bases, a gente vai ter uma leitura fácil para ser feita com relação aos óxidos, porque sempre vai ter um elemento acompanhando um oxigênio, não um OH, mas um oxigênio sozinho. A diferença, então, dos óxidos para as bases são duas. Primeiro, a inexistência do hidrogênio acompanhando o oxigênio, e que a parte positiva, o cátion da molécula, pode ser tanto um metal, e aí vamos ter óxidos metálicos, ou pode ser um não metal, que seriam óxidos não metálicos,
certo? De um modo geral, os óxidos metálicos também são chamados de óxidos básicos ou alcalinos. Os óxidos não metálicos são chamados de óxidos ácidos. No entanto, isto não é uma regra, a gente vai ter algumas exceções e vamos conversar sobre elas. Óxido. Como caracterizá-lo? Então, é um composto binário, é um composto de dois átomos diferentes, sendo que um deles é sempre o oxigênio, e o oxigênio que se situa do lado direito da molécula, como por exemplo CO2 ou gás carbônico. Ele é dois oxigênios, então ele se chama dióxido de carbono, ou N2O3, N de nitrogênio, 2O3, então eu tenho um trióxido de nitrogênio ou um trióxido de dinitrogênio. Então, uma nomenclatura relativamente mais simples, porque sempre vai ser óxido de e o nome daquilo que estiver acompanhando, ou a gente vai falar sobre elementos de inox variáveis, e enfim. Mas nada mais complicado do que isso. Bom, resumindo, nós temos como óxidos compostos binários, onde o oxigênio é a parte mais negativa da estrutura, então dificilmente ele vai se relacionar com um elemento da família 17, ele sempre vai se relacionar com um elemento do grupo 1 até o grupo 15, né? O número de oxigênios, o oxigênio sempre é o elemento mais eletronegativo, o número de oxigênios vai aumentar, é a classificação que acompanha, 1 oxigênio mono, 2 di, 3 tri, tetra, poli, óxido de alguma coisa, certo? D e o nome do elemento que está acompanhando, segundo a regra da IUPAC. Ontem ainda o professor dizia que um aluno colocou qual é o nome, era para identificar o elemento, qual é o nome desse elemento químico? E era Na. E o aluno escreveu nátrio, porque leu na tabela periódica que o nome do Na é nátrio. Em português, Na é sódio, certo? Então, geralmente a tabela periódica traz essas duas informações. Ela nos diz, além do número atômico e do número de massa, que nós estudamos na semana passada, ela também me diz o nome do elemento no idioma em que a tabela está localizada e embaixo o nome em latim, quando este for o caso. Então, por exemplo, o Na vai estar escrito embaixo sódio e entre parênteses ou com uma letra não cursiva, com uma letra menor, vai aparecer o nome em latim, que no caso do sódio, nátrium. Ou, por exemplo, o ouro. O ouro é AU, então ele é áureo, né? Além de ouro, tem esse segundo nome. Ou como, por exemplo, o cobre. Cobre se escreve CO, né? E o símbolo dele é Cu, porque vem de cuprum, né? O cobre é um dos elementos que sofrem muito bullying, né? Mas, em geral, ele tem esse nome, cuprum. Por isso, ele começa com essa letra Cu. Que mais, pessoal? Vamos falar sobre... já falei para vocês que se a parte que vem junto com o oxigênio for um metal, o óxido vai reagir com em geral é um óxido metálico, né? E depende da maneira como ele reage com a água para que a gente tenha uma classificação. Bom, os óxidos que reagem com a água produzindo uma base vão ser chamados de óxidos básicos. E eu falava sobre o sódio, então a gente vai dizer lá, ó, NaO, Na2O, ou óxido de sódio, quando reage com uma água, ele vai produzir NaOH mais o processo de água. Buenas. Então, esse NaOH produzido é uma base, terminou lá em OH, então ele é um óxido básico. Mas tem que memorizar? Não precisa. Vamos falar um pouquinho sobre todos, depois eu mais ou menos te falo como. Óxidos ácidos são aqueles em que a parte positiva está junto a um oxigênio, mas reage com a água, produzindo OH. Ou os neutros são aqueles que reagem com a água, produzindo gases inertes ou compostos de madeira, como por exemplo o monóxido de carbono, o CO, o N2O, que é o óxido de nitrogênio, e o NiO.
Também existem os anfóteros, que não têm caráter nem positivo, nem negativo, nem alcalino, nem ácido, nem neutro. E os peróxidos, que vão ser elementos de aplicação comum. Em geral, o mais comum de cair numa prova dessas que vocês estão fazendo, dos peróxidos, é a água oxigenada, cuja fórmula é H2O2. A própria água, entre as classificações, é considerada um óxido segundo Arrhenius, certo? Se vocês tiverem que classificar ela de alguma maneira, ela seria um óxido, se encaixa na definição, composto de 2 elementos, em que o mais negativo é o oxigênio. Tranquilos? A nomenclatura, assim como as bases, é muito fácil, é sempre óxido de, e o nome daquilo que vem acompanhando. Se for um metal, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de magnésio, enfim. Se for um não metal, existe a necessidade de um cálculo de NOx, e aí a gente vai sempre ter óxido de e uma terminação, né, que vai ser ico para os maiores NOx ou oso para os menores NOx. Então a gente vai ter que dizer que ele é o óxido de óxido clórico, óxido sulfuroso, né, por exemplo. Mas, em geral, não interessa mais que vocês consigam de pronto classificá-los e diferenciá-los. Olhou para a molécula, começou por hidrogênio, é um ácido. Olhou para a molécula, terminou por hidroxila, é uma base. Olhou para a molécula, terminou por oxigênio sozinho, é um ácido. Perdão, é um óxido, certo? Fácil de identificar. O único que não tem nas funções inorgânicas essa capacidade de nos demonstrar se ele é ácido, base ou óxido ou qualquer outro composto são os sais, porque os sais vão ter uma parte positiva diferente de hidrogênio, e isso é o que me mostra que ele não é um ácido, vai ter uma parte negativa diferente da hidroxila, e é isso que me mostra que ele é uma base, que ele não é uma base. E se ele terminar por oxigênio, ele será mais do que binário, ele terá no mínimo 3 elementos, para não ser considerado um óxido. Então os sais me deixam um pouco mais tranquila, porque basta que a gente olhe. E, em geral, as perguntas que falam sobre isso são acompanhadas de... As perguntas que falam sobre isso são acompanhadas de uma explicação que vai organizar o teu pensamento, certo? Alguma dúvida sobre isso? O que importa, então? Falávamos sobre os sais, né? Então, um sal. Não consigo olhar e dizer que ele é um sal, mas consigo dizer o que não é. Hidrogênio, não é. Começou por hidrogênio, é ácido, então não é sal. Terminou por hidroxila, é base, não é sal. Terminou por oxigênio em composto de 2, não. Então, não é um óxido. Bom, terminou por oxigênio, mas tem 3. Não terminou por oxigênio, mas o que termina não é uma hidroxila, ou o que começa não é um hidrogênio, então, por exclusão, eu consigo saber o que é um sal, certo? Sal, então, é todo o composto, em geral, iônico, que sofre dissociação, por exemplo, o hidrogênio, alguma coisa diferente do hidrogênio, ou, por exemplo, o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o cloreto de rubídio, o cloreto de césio. Por que eu usei cloreto para todos? Para que vocês vejam que eu estou trocando a parte positiva da molécula e embaixo a gente troca a parte negativa. Vamos dizer lá que ele vai ser me fugiu algum exemplo, mas daqui a pouco aparece. Vamos lá. Assim como as bases, os sais se dissociam, eles também se separam em uma parte positiva e uma parte negativa. Essa parte positiva, o cátion, sempre é de origem metálica, e essa parte negativa, o ânion, sempre é de origem não metálica. Assim como os ácidos, eles não dependem da presença de oxigênios, a diferença é que se ele não tem, a nomenclatura é parecida, a gente vai usar uma terminação fixa, que é sempre eto. Por exemplo, como eu falava antes de cloreto, ou sulfeto, ou brometo, ou iodeto, né? Ou fosfeto, por que não? Ou com carbono, carbeto, por que não? Não terminou em oxigênio,
é um sal de 2 elementos apenas, então sempre tem essa terminação eto para nomenclatura. O nome do elemento mais eto de e a parte positiva que acompanha. Por isso, cloreto de sódio ou cloreto de potássio ou carbeto de cálcio. Tranquilos? Bem facinho de lembrar isso. A parte que vai falar da nomenclatura com oxigênios é que é um pouquinho mais chata, porque assim como nos ácidos eu preciso calcular os NOx, preciso calcular as diferenças e elas também vão ter a mesma variação. Sejam 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aí a gente vai, por exemplo, dizer que as terminações de menor NOx, que antes eram oso lá nos ácidos, vão ser consideradas ito aqui. Ou, por exemplo, sulfito de potássio ou nitrito de sódio, certo? E as que tiverem maior NOx vão ser consideradas atos. E para atos a gente tem NOx 5, NOx 6, NOx 7, porque não? Aí seria perato, né? Ou perato é, por exemplo, perclorato de e o nome daquele cátion que vier acompanhando. Segundo as classificações, os sais podem ser também ácidos básicos neutros ou hidratados, de acordo com aquilo que eles apresentam nas suas composições. E aí a gente vai ter que saber observá-los para que a gente não se perca. Por característica, em geral, os sais são sólidos, em geral têm elevados pontos de fusão e ebulição, e da mesma maneira são solúveis. Quando os sais começam a não se solubilizar, dependendo da tarefa que a gente está acompanhando no dia a dia, esses sais insolúveis, né, vão ser aqueles que não se dissolvem em água. Por exemplo, carbonato de cálcio, que é a casquinha do ovo, né, principalmente. Não dissolve em água? Não, e tudo bem, é uma característica do composto, certo? Nos interessa saber que essa característica existe, que a maioria deles são sólidos, alguns não, que a maioria deles são solúveis, alguns não. Tranquilos? Alguma dúvida com relação a isso? Eu não parei de falar, eu falei, cheguei a ficar com a garganta seca, e aqui não tem água, não trouxe hoje nenhuma. Alguma dúvida? Não, estamos bem. Marielle, Cleverson, Cris, não. Então vamos ver como isso se aplica. Olha lá, diz assim, a água do mar pode ser... por enquanto não. Qualquer coisa, Cris, é só chamar. Do ano de 99, já é uma provinha bem antiga. Na questão 16 diz, a água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano como os exemplificados abaixo. Então, a água do mar pode fornecer o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, pode fornecer o carbonato de cálcio, que são as pedras, ou o pó de pedra, ou a casca do ovo, o cloro, que vai ser a fonte de cloro, de água sanitária, por exemplo, dessas pedras de piscina, soda cáustica, que também é utilizada na água sanitária, mas também é utilizada como corrosivo, para desentupir pia, entre outras coisas, bicarbonato de sódio, que pode ser utilizado como fermento de pão, porque ele libera oxigênio na estrutura, ou ele pode ser usado para tirar manchas, como por exemplo o Vanish, né, que a gente usa, que é uma substância que libera oxigênio, que a gente usa como tira manchas. E ali está o hipoclorito de sódio, que é a clorofina que eu já vinha falando mais cedo, como a gente usa o nome comercial, às vezes a cabeça corre. Então ali diz, ó, os materiais 1, 2, 3 e 4 existem como principal fonte constituinte ativo de produtos de uso rotineiro. A alternativa que associa corretamente qual deles é a água sanitária, o fermento em pó e a solução fisiológica com os materiais obtidos na água do mar é, ou deveria ser, são. Acho que eu já meio que dei a resposta antes, né? Então lá, ó, água sanitária, uma junção do cloro com a soda cáustica. Ela é o hipoclorito de sódio. Então, a água sanitária é o 3.
Começando, então, pelas alternativas em que água sanitária é o item 3, letra B, letra C, que são as que estão na disputa. Na sequência, fermento de pó. Carbonato de cálcio é o pó da pedra. Bicarbonato de sódio, ou a casquinha do ovo, né? Bicarbonato de sódio é uma reação deste carbonato com outros, né, outras substâncias, e vão formar, por exemplo, o fermento de pão, ou aquele que a gente usa para tirar manchas. Então, é o composto 4 do nosso fluxograma. Bom, a alternativa que começa por 3 e segue por 4 é a alternativa de letra C. Pelas dúvidas, solução fisiológica ou soro é feito de cloreto de sódio, que seria o composto 1, confirmando que a alternativa C é a alternativa correta. Então, reparem nessa questão, que era mais ou menos o que eu estava dizendo para vocês, que não são solicitados que vocês ofereçam o nome para o composto a partir da fórmula, mas que, tendo o nome, saibam como aquilo é aplicado no cotidiano, certo? Quando forem estudar, interessa muito mais saber as aplicações do que a nomenclatura propriamente dita. Outro exemplo, também bem prático. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, dióxido de enxofre, SO2, que podem ser transportados por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, como, por exemplo, a chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Primeira obra. Monumento do Itamaraty, em Brasília, feito de mármore. As esculturas de Aleijadinho, feitas de pedra-sabão, que também é conhecido como carbonato de cálcio. As grades de ferro de alumínio dos edifícios. E aí, pergunta-se, a chuva ácida pode ocorrer ou pode causar danos em que estruturas? E a resposta 1, 2 e 3. Vamos pensar por quê. O que é o mármore, gente? O mármore é granito, pedra ou carbonato de cálcio, assim como as obras de pedra-sabão do Aleijadinho. Então a gente tem cálcio, que é um metal, reagindo com o carbonato, que é o CO3. Se isso reage com ácido, vai formar ácido carbônico, dissolvendo ou perdendo a característica da estrutura, certo? Ou o ferro. Ferro, metal comum, reage com o ácido, fazendo com que a parte positiva do ferro reaja com a água da chuva, produzindo óxido de ferro ou ferrugem, né? Então, todos eles sofrem ação das chuvas acidificadas, porque uma chuva ácida é mais prejudicial para a grade de ferro do que uma chuva normal. Supostamente não é, mas em geral o ferro, o ácido da chuva vai reagir com as pinturas, né? Vai reagir com as tintas poliméricas, enfraquecendo a tinta, fazendo com que o metal fique exposto ao ar, e esse metal, em contato com o ar, se oxida, produzindo a ferrugem. De novo, repara no que eu tinha te falado. As funções inorgânicas nos servem como fonte de conhecimento para que a gente consiga associar os compostos inorgânicos às coisas do cotidiano. Certo? Vamos mais uma. Assim, com relação aos efeitos, uma questão mais antiga um pouquinho, de 98, mas olha, mesma abordagem, repara. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, podemos afirmar, dessas afirmativas estão corretas. Primeira hipótese. Diga. Quer abrir o microfone? Fica à vontade. Assim, da outra questão. Tem algum exemplo que não seja, que não seria afetado? Ou não? Tipo, pelo ácido, pela chuva ácida. Algum exemplo que não fosse, tipo, que eles teriam colocado, assim, por exemplo, para confundir. Cris, eu não tô te ouvindo, eu não tô te lendo. Ela tá digitando, é melhor eu esperar. Ué?
Sim. O que poderia não sofrer com a chuva ácida? Em geral, compostos orgânicos, né? Por exemplo, que vão ter uma reação mais baixa. Então, por exemplo, o nosso corpo, o que ele sofreria com a chuva ácida? Talvez a pele ficasse um pouco irritada, mas nós não sofreríamos algum tipo de queimadura, certo? Então, a chuva, os compostos orgânicos, as árvores maiores, algum monumento que seja de metal, por exemplo, de ferro fundido, que não vai reagir, né? O que mais sofre? Compostos menores, a gente vai dizer, por exemplo, assim, plantas em brotação, plantas ainda frágeis, que ainda não estão maduras, vão sofrer. Ecossistemas como, por exemplo, os peixes, que se o pH chegar a modificar, eles vão sofrer, mas dependendo da diluição da chuva, não vai mudar. Mas, em geral, elas atacam compostos orgânicos, né? E não tanto os compostos orgânicos. Mas depende do tamanho do organismo, né? Organismos maiores sofreriam menos a ação da chuva ácida, ou compostos que fossem de ferro que não tivessem, por exemplo, ferro fundido ou plástico, né? O vidro também não sofre, o vidro não é atacado pelo ácido. Acho que talvez esse seja o melhor exemplo de todos os que eu estou te dando. O vidro não é atacado pelo ácido. Então, por exemplo, tetos de vidro, acontece, tem na minha casa, tem um solário, não são atacados. Esse é o meu melhor exemplo, vidro. Merece. Vamos olhar mais um. Tá bugado? Capaz, não tem problema. É bom que eu dou uma respirada, porque senão eu fico falando, e isso vira um monólogo. Tanto que eu não trouxe água pra cá, eu tô aqui onde eu tô. Bom, vamos lá. Chuva ácida. As chuvas ácidas podem causar a diminuição do pH da água de um lago, o que poderia acarretar na morte de espécies, rompendo a cadeia alimentar. Isso é verdade? Sim, principalmente em organismos menores, mais frágeis. As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Viu que eu falei, ó, das plantas pequenininhas que estão em fase de brotação e se queimariam fácil? Sim. Ou a chuva ácida causa danos se apresentarem um valor de pH maior do que o da água destilada. Pensa comigo, ácidos são compostos que têm pH abaixo do neutro, que vão de 0 até 7. Então, ele não pode ser maior do que o da água destilada, que tem pH neutro. Maior são bases, né? As bases é que tem pH maior, vão variar de 7 até 14, por isso que essa alternativa está incorreta. Tranquilos? Então, ó, retomando. Primeiro, diminuição do pH, muda do pH, pode acarretar a morte de algumas espécies? Sim, principalmente os organismos menores, certo? Organismos maiores não sofrem tanto. Mas as chuvas ácidas acidificam o solo e prejudicam o crescimento de certos vegetais, principalmente em fase de brotação? Sim, verdade. Chuvas ácidas apresentam danos se o pH for maior. Então, assim, olha aqui um detalhezinho, né, para servir de pegadinha. Não, tem que ser menor do que o da água, porque ó, a escala de pH vai dizer que de 0 a neutro, de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é alcalino ou básico. Quanto mais próximo de 14, mais cáustico ele é. Por exemplo, um exemplo do cotidiano que tem um pH extremamente alcalino, a clorofina ou o hipoclorito de sódio. A gente geralmente tem a sensação de que clorofina é uma coisa ácida porque ela queima, né? Quer dizer, não sei se vocês têm, mas eu tenho essa sensação. A clorofina ela não é ácida, não. Ela é extremamente básica. Ela é pro lado das sodas. Uma prova disso, uma característica que a gente tem é o fato de que ela fica resbalando na mão. O fato da mão ficar assim, escorregadia, resbalenta, vai me dizer que aquilo tem pH alcalino ou muito, muito básico. Mas exemplos de ácidos, limão, vinagre, suco de laranja, Coca-Cola, alguns exemplos ácidos do dia a dia, de compostos ácidos do dia a dia, básicos, saponáceo, ureia, de colocar no solo, banana,
sei lá, shampoo, por exemplo. O shampoo, ele vai ser mais ácido ou mais básico? Depende. A maioria dos shampoos tem pH neutro. Aqueles que têm o objetivo de diminuir a caspa ou causar o fortalecimento do cabelo vão ser mais ácidos, porque quanto mais ácido ele for, mais ele vai interagir com a gordura da camada do nosso couro cabeludo, dissolvendo essas gorduras, né? E aí fazendo com que a gente fique com um couro cabeludo mais limpinho. Sei lá, um exemplo do dia a dia que me pareceu relevante. Bom, próximo item que a gente vai revisar são as reações inorgânicas. Já que a gente estava falando de compostos inorgânicos, as reações inorgânicas também são algo que a gente deve lembrar. Existem 4 tipos de reações inorgânicas, assim como vocês estudaram reações orgânicas comigo, né? A gente vai falar sobre as reações inorgânicas agora um pouco mais rápido, porque vocês já viram isso no primeiro ano. Bom, podem ser de 4 tipos. 2 deles estão postos aqui. As reações que são chamadas de reações de adição ou síntese. Assim como na química orgânica, a palavra é a mesma. Adição é somar, juntar, adicionar. Acontece, então, quando 2 reagentes se juntam para formar um só. Então, 2 compostos menores se juntam para formar só um. Por exemplo, o óxido de cálcio reagindo com água, formando hidróxido de cálcio. Então, óxido mais água produzindo uma base. É uma reação de adição. Ou quando o carbono da atmosfera reage com oxigênio, produzindo dióxido de carbono. E não só na atmosfera, dentro do nosso organismo, quando a gente inspira oxigênio, ele passa por todas as nossas células e é eliminado junto com o carbono na forma de dióxido de carbono quando a gente expira. Tranquilos? Buenas. O que a gente tem de característica importante aqui nesse tipo de reação? Em que a gente tem 2 reagentes formando um único produto. Então, essas reações precisam ser observadas quando tem diminuição dos reagentes em relação aos produtos. Ela é uma reação de adição. E a reação de decomposição é o oposto disso. Acontece quando um único reagente forma 2 produtos. Então, a gente tem uma única coisa formando 2 ou mais coisas. Por exemplo, ele tem amônia quebrando em nitrogênio mais hidrogênio gás. A amônia volátil, a gente sabe disso porque a gente sente o cheiro da amônia. Então, na ureia tem aquele cheiro, no xixi tem aquele cheiro, nas tintas de cabelo tem muito, né, aquele cheiro característico da amônia. Então, esse cheiro que a gente vai sentindo no nariz tem a ver com esse processo de decomposição que a molécula está sofrendo. Repara que quando nós falamos na síntese orgânica, nas reações orgânicas, nós falávamos que a gente tinha uma outra coisa junto com o reagente, né? A gente tinha 2 reagentes, um deles era reagente e o outro não, para formar produtos. Aqui não, tudo que tiver do lado de cada seta é considerado reagente, tudo que tiver de lado a seta é considerado produto. Não tem meios termos nessas estruturas. Então, em geral, reações de decomposição são reações de origem física, né? Que a gente vai ter tanto uma quanto a outra, são reações de origem física, em que a gente tem transformações difíceis de serem quebradas, principalmente na reação de decomposição, quando um dos produtos for um gás em sistema aberto. Ele vai embora do sistema e eu não consigo voltar para trás, né? Em geral, são reações físicas, reações que são irreversíveis. Todas? Não, mas a maioria delas, só para a gente ajudar a pensar, ajudar a fazer o pensamento pensar. Depois, as reações de simples e dupla troca. A reação de simples troca, ou deslocamento, acontece quando um dos elementos é mais reativo e toma o lugar do primeiro. Por exemplo, alumínio reagindo com ácido sulfúrico, que é um ácido forte, formando sulfato de alumínio e liberando hidrogênio. Então, repara, o alumínio é um metal bastante reativo, então ele vai tomar o lugar do hidrogênio, ficando com o sulfato para si
e libera lá o hidrogênio na forma de gás, que nós vamos ver umas borbulhazinhas. Então, basicamente, coloca um alumínio, um pedacinho de alumínio envolto em ácido sulfúrico, na volta da superfície metálica vão começar a sair borbulhas, e aí a gente vai subentender que é o hidrogênio em formato de gás se desprendendo do sistema e deixando com que fique ali um sulfato de alumínio. O que vai acontecer a longo prazo? Aquela placa de alumínio metálico vai se corroendo e se formando um depósito no fundo de uma sujeirinha mesmo, e a placa em si vai se desgastar, certo? Uma reação de dupla troca. Uma reação de dupla troca existe uma troca intercambiada, ou seja, a parte positiva deste vai ficar com a parte negativa desse, e a parte negativa do primeiro com a parte positiva do segundo. Existe uma troca. Dá uma olhada para ali comigo, ó. A mais B reagindo com C mais D. Parte positiva, A de um fica com a parte negativa do outro. D, parte positiva de um, C fica com a parte negativa do outro. Essas ligações acontecem das mais variadas maneiras, certo? Para que ela aconteça, a reação AD ou AB tem que ser insolúvel, formando precipitado, volátil ou usando a presença de um eletrólito. Vamos entender essas situações. Para que ocorrer A e D ou A e B, precisa ser insolúvel. Então, quando a gente vai perceber que essa reação aconteceu, é porque está fazendo formação de um precipitado no fundo do recipiente, que é a mesma situação do 2. A gente vai ter lá formação de uma sujidade, de alguma coisa que eu consiga ver visualmente. Ou a saída de um gás, a saída de uma substância do sistema através da volatilidade daquela borbulha que eu mencionava antes. Ou, se isso não ia acontecer mesmo e o sistema não é favorável, a gente transforma ele em um eletrólito, colocando uma diferença de potencial, fazendo passar corrente elétrica pelo sistema e forçando a reação a acontecer. Bem comum, por exemplo, em sistemas de galvanização ou sistema de decapagem para fazer galvanização. Então, eu limpo as grades primeiro, coloco o metal imerso num ácido, faço com que ele se decape e fique exposto, e depois, com o uso da eletricidade, transforma a reação em um eletrólito e faz com que o sistema reaja. Isso é importante. Então, se vocês não entenderem, me perguntem que eu terei prazer em explicar de uma outra maneira, mas em geral, isso aparece bastante nas provas porque é considerado situação cotidiana. Tá bem? Existem vários exemplos de aplicações dessas reações, e elas, como são reações do dia a dia, do cotidiano, em geral aparece sim a reação, e em geral elas perguntam características do processo, ou características do tipo de produto formado, ou tipo de reação, mas são coisas que são comuns de acontecerem nesses sistemas. Alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar? Antes da gente olhar para os exercícios de aplicação? Não? Seguimos em frente? Vamos olhar para os exercícios então. 2003. Vamos lá. Questão 24 da prova de 2003. Os produtos de limpeza, quando indevidamente guardados ou manipulados, estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. Meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para voltar a poder respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica, dizendo: bom, antes da gente olhar para as alternativas, vamos tentar entender a situação da pessoa que está ali, né? Água sanitária. Água sanitária, HNaNO3. Certo? Hipoclorito, então HClO4. HClO4, agora melhorou. Hipoclorito de sódio.
amoníaco, NH3, OH, amônio, né? Sabão em pó. Sabão em pó tem uma fórmula um pouquinho diferente, né? Que ela tá naqueles compostos orgânicos que a gente vinha estudando antes. Para misturar. Então, assim, ó, quando a gente está misturando aqui, a gente está misturando uma base forte com outra base forte. Então, isso aqui é extremamente cáustico. Caiu na pele, vai arder. A água sanitária tem hidrogênio. Quando ele reage com o amoníaco, vai produzir vapores de gás amônia e de água. E o gás amônio é extremamente irritante, o cheiro é muito irritante e por ser muito alcalino esse sistema, os vapores são cáusticos e irritam as mucosas, né? Então a gente está pensando aqui em uma mistura que não deveria ser feita, porque são duas bases, então vai ficar muito cáustico e pode irritar a pele, e os vapores liberados também têm essa capacidade de irritar as mucosas. Então diz ali, ó, na letra A, as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Nem todas, né? Alguns compostos, sim, volatilizaram, né? Porque ferveu a mistura e foi para o ar, mas nem todas as substâncias evaporaram, por isso ela está errada, porque existe volatilização, alguma coisa volatilizou, mas não foi tudo, então não tá. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Não, porque o que acontece é que a gente tem dificuldade, o cheiro é muito forte, tem dificuldade de respirar, porque como ele é extremamente alcalino, ele irrita a mucosa. Mas como a gente tem todo um ar no ambiente, a pessoa não parou efetivamente de respirar, tanto que ela está ali dando um relato, né? O ar só foi ficando mais saturado, né, com aqueles vapores cáusticos e o cheiro forte da amônia. Mas a mistura não seria também uma solução aquosa, né? Seriam vapores que seriam para a atmosfera. Também ajudaria a pensar desse jeito. Na letra C, as substâncias sofreram transformação pelo contato com o oxigênio do ar. Não, as transformações aconteceram do contato delas com elas mesmas. O oxigênio do ar só está servindo de meio de propagação desse gás que está sendo produzido. E lá na letra E, que também está errada, com a mistura houve uma transformação química que evidencia uma dissolução de um sólido. Primeiro, água sanitária e amoníaco, né? Não necessariamente são sólidos, depende da maneira de apresentação. Mas o problema em si é a palavra transformação química. Se está fervendo, se está saindo para a atmosfera, eu não consigo trazer de volta para dentro do meu sistema. Então, toda vez que alguma coisa vai embora e eu não consigo trazer de volta, é uma transformação física. A transformação física me fala que a gente tem vapores sendo liberados para a atmosfera, gases sendo eliminados, e esses gases que são eliminados não conseguem ser reconectados com a molécula para fazer com que a reação aconteça no sentido contrário, certo? Então, uma transformação química... Primeiro, a gente, né, não está falando de solução de gases, mas vamos lá. Na letra D, houve uma transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Então tá ali, ó, esses gases que saíram para a atmosfera são extremamente cáusticos, irritam as mucosas, né, e são muito tóxicos. Mas a palavra transformação química não tá bacana nessa alternativa aí, não. Se fosse física, seria melhor. Também no ano de 2003, já a questão 38. Essa questão eu achei bem chatinha quando eu li. Diz assim, ó, na caixinha utilizada em embalagens como as de leite longa-vida, que é chamada de Tetra Brick. Eu conhecia por Tetra Pak, mas deve ser. Pode ser composta de 4 camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio, plástico, e ter a forma de tijolo, por isso a palavra brick em inglês. Esse material, quando descartado, pode levar até 100 anos para se decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado, né, utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las. Gente, se a gente está usando soda cáustica, a gente está colocando um contaminante a mais
no produto que já é um contaminante, né? Então, uma solução não é dissolver em soda. Por exemplo, era assim que se utilizava para dissolver isopor, antigamente, se usava acetona. Então, dissolvia todo ele em acetona, e a acetona já é um contaminante, deixava ela mais contaminada, mais saturada pela presença desse isopor adicionado, e depois isso era descartado em água corrente. Então, não, isso eu estou criando mais contaminação, por isso hoje já é desenvolvido um sistema de reciclo para essas substâncias. Letra C, promover a capacidade de cada embalagem, aumentar a capacidade de cada embalagem ampliando a superfície de contato com o ar para sua decomposição. De fato, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. No entanto, a gente está falando de produtos de origem inorgânica, como, por exemplo, o alumínio e o plástico, né? Então, esses compostos inorgânicos não sofrem decomposição em contato com o ar, ou pelo menos não de uma maneira rápida ou natural. Mesmo que eu aumente a superfície de contato e deixe ele fininho na forma de um cordão, ele vai continuar sendo cordão pelo tempo que tiver que ser. Construir um aterro específico para embalagens Tetra Brick acondicionadas de forma a reduzir seu volume. Bom, mesma coisa. Eu falava isso com o pessoal da história da química esses dias, que não existe uma forma, por exemplo, ainda de descartar resíduo de composto radioativo. Então, as pessoas secam, armazenam eles em containers, em latas, por anos, até que eles deixem de ser perigosos. Mas isso porque não existe uma tecnologia para tal fato. A gente já consegue separar o plástico, né, ter uma máquina, uma máquina muito semelhante à que junta esses materiais, também separa. E aí, separado o alumínio e o plástico, eu reciclo, e o papelão, né, eu reciclo cada um deles separadamente. Proibir a fabricação de leite longa-vida, considerando que esse tipo de embalagem não é adequado para conservar o produto. A embalagem é adequada para conservar o produto, tanto que ela tem uma durabilidade muito maior do que o leite de saquinho. Mas proibir não é o caso, né? Qual seria, então? Promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins, ou encaminhá-las para um descarte adequado, que vai fazer a separação e efetivamente a reciclagem adequada de cada uma dessas estruturas. Bom, essa daí era relativamente fácil, é do tipo de questão que vocês, aos pouquinhos, lendo as alternativas, conseguiriam responder. E eu falei que achei ela chatinha. Primeiro porque a gente está acostumado com a palavra Tetra Pak, depois porque não tem por que acrescentar uma palavra tijolo, só para deixar a gente mais confuso ali no meio. E, além disso, a resposta pode parecer muito óbvia, e aí eu fico com medo do que eu sei na hora e vou lá e marco outra coisa. Então, uma das minhas dicas seria: confia na tua intuição. Se tu tens aquele conhecimento, ele tá lá dentro de ti, guardado num cantinho, não sai por aí te jogando pensando, não, mas tá muito fácil, deve estar errado. E lá, né, às vezes tem gente que marca na prova e na hora de passar para a grade muda a resposta. Outra coisa que a gente também não tem que fazer. Confia no teu primeiro instinto e se joga. Uma questão de 2001. Questão número 3 da prova de 2001. Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Isso aconteceu de verdade, foi uma questão de jornal, e aí a gente transformou numa questão do Enem. Parte da carga flui para um curso d'água não poluído, que deve ter sofrido como consequência mortandade de peixes acima do normal no local do derrame do ácido e nas proximidades. Pensa comigo, no que está diferenciando isso da chuva ácida? A chuva ácida a gente tem o pH um pouco acidificado de uma chuva muito diluída, do que é diferente de um ácido sulfúrico concentrado que está tombando no leito de um rio. Né? Então, sim, tem uma queda drástica de pH e mortandade de peixes. Variação de pH em função da direção... Variação do pH em função da distância e da direção da água corrente. Bom, é isso, né? No que a água carregou, ele vai mudando o pH.
rapidamente. Como se trata, o ácido sulfúrico é um ácido forte, ele é extremamente reativo e o poder de ionização dele é muito rápido. Então, sim, tem causa de pH, tem mudança de pH. Danos permanentes na qualidade das águas. Não, pessoal, por que não é um dano permanente? Porque a gente está falando de um rio em geral tem uma nascente, né? Então aquela água vai sendo renovada. E a substância que está dissolvida em água, também é um ácido forte e bastante reativo, vai interagindo com os minerais, vai interagindo com outras substâncias que também estão dissolvidas na água, e além de se diluir em uma grande quantidade, diminuindo a acidez, vai aos poucos reagindo, estragando aquilo que ela encontra no caminho, mas sai da substância, né? Ela vai virar outra coisa depois que ela reagir. E aí, assim, me lembra, por exemplo, a diferença entre um composto inorgânico que contamina um curso hídrico e um composto orgânico, como, por exemplo, o petróleo, quando cai na água. É que o petróleo é orgânico, né? E aí aquele composto orgânico, em geral, ele vai atingir substâncias, vai encapsular e não vai reagir com elas. E vai seguir poluindo tudo o que toca, né? Então aquelas manchas de petróleo são muito mais nocivas e permanecem muito mais tempo do que um composto inorgânico que rapidamente começa, e forte, né, no caso do ácido, que rapidamente começa a reagir com outras coisas. Aumento momentâneo da temperatura. Toda vez que um ácido forte ou uma base forte reagem com água, é uma reação fortemente exotérmica e a temperatura aumenta. Tanto faz ser bem ácido quanto bem alcalino, vai acontecer a mesma coisa no local do derrame. E aí, momentâneo, por quê? Da mesma maneira, existe uma nascente, existe um fluxo do curso, e quanto maior é a diluição, menor é o efeito que está sendo causado ali, e aí a gente vai se recompondo e retomando a normalidade com o tempo. Então, por exemplo, as coisas mais adequadas para neutralizar seriam colocar tipo espumas no solo, mas no curso hídrico enfrentamos a consequência da morte de organismos, mas não se mexe muito mais além disso. Seriam então as respostas 1, 2 e 4 da alternativa D, as mais adequadas. Bom, como eu dizia para vocês, eu ainda não consegui colocar esse material lá no sistema porque o sistema estava fora do ar. Assim que voltar eu coloco, e eu tinha prometido a apostila da semana passada, não consegui, porque fui fazer tudo isso junto essa semana e não consegui cumprir com o que eu tinha prometido. Tá certo, pessoal? São 3 horas e 25 minutos. Vocês têm perguntas para mim? Tá funcionando? Não tô te ouvindo, Cris. Tô triste. Continuei não te ouvindo, me desculpe. Que gentileza, muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer a presença de vocês, dizer que esses nossos 10 encontros, foram muito prazerosos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a professora Thaisa, a professora Raquel, o professor Thales. Eles gostaram bastante de participar desse movimento aqui junto com vocês. Dizer que tanto eu quanto eles estamos à disposição. Se vocês quiserem continuar conosco a partir de janeiro, só respondam um e-mail dizendo que vão ficar com a gente,
e a gente vai criar um grupo, certo? E aí pedir que vocês colocassem o telefone para a gente criar um grupo menorzinho de WhatsApp, e aí vamos com vocês até a porta da prova. Se não precisarem, se forem ficar acompanhando o da reitoria, que vai ser completo, vai ser de todas as disciplinas, também podem nos chamar caso tenham dúvidas e forem estar estudando, tá certo? Se não, esse é oficialmente o nosso último encontro do semestre. Vou só passar as notas lá, colocando que vocês estão aprovadíssimos no projeto, certo? No que é acadêmico. E aí, desejo para vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. E aí a gente se vê por aí no próximo semestre lá no campus, ou melhor, como vocês já são concluintes, provavelmente eu nem vejo vocês mais. Tá certo, pessoal? Gratidão imensa, um ótimo final de ano para todos. Merece, foi um prazer imenso. Bom Natal!